A Lei 13.185 te protege de qualquer violência, sendo ela verbal ou física. Não se cale, procure a política da sua escola ou o conselho tutelar da sua cidade. Meu nome é Marcos Brandão, eu tenho 17 anos e eu sofri violência verbal na escola. Meu nome é Gabriela Ramos, tenho 16 anos e já sofri violência física na escola. Meu nome é Andrew Vinícius, tenho 17 anos e já sofri violência verbal na escola. Meu nome é Ricardo Ascari, vou contar a história de Cauã Sampaio, que já sofreu agressão física na escola. Meu nome é Gabriela Alexandra e eu já sofri violência física na escola. Meu nome é Fabíola Moraes, tenho 17 anos e já sofri violência verbal na escola. Bem, na infância, na escola, muitos alunos queriam intimidar, queriam de certa forma agredir de forma verbal os alunos e acabavam inventando esses apelidos ofensivos, esses apelidos que não eram muito agradáveis naquela época, mesmo na infância, que não satisfazia tanto. Eu passei a sofrer bullying na escola desde muito pequeno, na infância e também no ensino fundamental. Eu tinha 14 anos quando eu sofri a minha primeira violência na escola. Tudo começou quando eu estava passando por alguns problemas na minha casa, com a minha família e com todas as pessoas que estavam ao meu redor. Eu era estudante de uma escola estadual de Maceió. Não tinha muitos amigos, era um bom aluno, mas os meus colegas ainda tinham raiva de mim, ódio. A história que eu vou contar é de uma menina de 16 anos chamada Emily, de escola pública de Cuiabá. E mesmo com o que a escola pregava, que era a questão da educação, da consciência de cada um, muitos alunos não se importavam com isso e criavam realmente para intimidar esse tipo de apelido. E os bullying eram apelidos que geralmente me deixavam muito triste, não só com direito a mim, mas também a minha mãe. Pelo fato de ela ser deficiente, o povo usava os apelidos como deficiente, cadeirante, aleijada. Uma menina violenta chegou na escola e começou a implicar comigo. Ela entrou na mesma sala que eu. Ela era meio agressiva e dava pra ver que ela tinha algo contra mim. Bom, a gente nunca trocou nenhuma palavra desde quando ela chegou na escola. Só que a partir de um momento, ela começou a querer chamar a minha atenção de um modo negativo. Aonde eu passava, ela se esbarrava e mandava recadinhos através de amigos, escrevia coisas ruins na porta do banheiro da escola. E até aí eu achei que era uma brincadeira de mau gosto e que não iria passar disso, que uma hora isso ia acabar. Eu percebia que as pessoas elas estavam me olhando com um olhar de indiferença, sabe? Como se eu fosse uma pessoa de outro mundo. E eu recebi vários tipos de apelidos, como louca, psicopata, doente, gorda. E para eles não passavam de uma brincadeira, porém que foi só se agravando ainda mais e me machucando ainda mais. Um dia antes da minha agressão, recebi uma mensagem que dizia: tenho ódio só de te olhar. Mas mesmo assim, no outro dia ainda fui para a escola. Estudei normalmente até as 11 horas, hora de ir embora. O colega que me mandou a mensagem estava na janela, me olhando com um olhar de ódio. No meu caso, por exemplo, na minha infância, foram feitos alguns apelidos, mas os principais foram os seguintes: Dente do Coelho e Orelha de Abana. E esses apelidos, para as pessoas, talvez não fossem tanto assim, porque levavam na brincadeira, levavam a coisa mais na brincadeira, não tanto a sério assim como é na adolescência, na fase adulta. Mas na fase infantil, existem as pessoas, aquelas que se ofendem muito, que entram em depressão, que se isolam, que não querem mais saber de escola, que não querem mais saber de amizades, né? Também juntavam com apelidos para mim, como peixe de asfalto, picolé de asfalto. Eram apelidos que me deixavam muito triste e eu sempre sofri no ensino fundamental. Bom, até que um dia eu estava na sala de aula e um colega ele falou comigo de uma certa forma que fez com que eu nunca mais quisesse ir para a escola, porque eu não suportaria ter que ir para a escola e ter que passar por tudo aquilo que eu estava passando. Bateu o sino, eu saí, fui até o banheiro e eles estavam lá me esperando. Me deram chutes, socos e eu caí no chão e desacordado. Só acordei 2 horas depois
com os professores tentando me reanimar. Ela sofria muito preconceito por parte de seus amigos entre aspas, porque esse tipo de pessoa que faz bullying, maltrata, faz agressão física, verbal, não se pode se considerar amigo, se pode se considerar mais do que um inimigo. Não se pode julgar nenhum tipo de pessoa sem saber a história dela. Porém, o tempo foi passando e eu também fui mudando. Passei por algumas consultas e eu achei que tudo tinha ficado melhor. Mas, com o passar do tempo, eu passei a não ligar mais para isso, né? Tentei evitar todas as vezes que vinham grupinhos maldosos tentar me intimidar, mas eu fingia que não ouvia e saía de lado. E isso, com o tempo, foi diminuindo esse tipo de bullying. Ainda bem que no meu caso não foi assim. Eu não precisei de psicólogo nem nada disso. Eu sempre levei na brincadeira. Só que isso pra mim, eu acabava me guardando aquilo. Eu acabava guardando pra mim. Eu não falava pra minha mãe, não falava pro meu pai, pra minha avó, pro meu irmão. Eu sempre guardava pra mim essas ofensas verbais. Eu sempre chegava comigo elas todas, né? Nunca dizia pra ninguém. Mas isso até com o tempo que isso foi enjoando, foi passando, com o tempo vai enchendo as pessoas. E creio eu que a partir desse momento que as pessoas entram em depressão, tentam suicídio ou algo parecido, porque isso realmente é uma coisa muito forte, muito chata, que não deveria ser feita por ninguém. E já na minha adolescência, a partir dos meus 15, 16 anos, foi criado outro tipo de violência. Diferente da escola, que era no dia a dia, que era todo dia na sala de aula que acontecia isso, na minha adolescência foi o seguinte: numa viagem entre amigos, colegas. Só que a escola que eu estudava no ensino fundamental era pequena, então só tinha um corredor e um pátio. Então não tinha como fugir dela. Então acabou que eu, achando que isso ia durar pouco tempo, foi se prolongando por semanas, até que eu não resisti, eu não aguentei mais as provocações dela e acabei respondendo ela dentro da sala de aula, quando ela me ofendeu. A partir desse momento eu vi que ela ficou muito brava, no caso. E entre uma conversa, uma brincadeira e outra, acabou que um disse assim: ei, cala a boca aí, boca de cavalo. Brincando, de certa forma, todo mundo deu risada, até eu na hora da risada. Mas depois, eu refletindo sobre isso, nós percebemos o quanto isso acaba sendo desgastante. Porque no dia a dia, talvez em algum lugar, você se sinta mal, fora dos seus amigos, as pessoas te chamam dessa forma, te chamam por esse apelido, e você acaba não gostando. Novamente, ainda de forma mais... No momento que eu revidei a violência, ela foi pra cima de mim. Não aconteceu nada pelo fato de estarmos dentro da sala de aula e o professor não deixar. Só que ela disse uma frase que é a marca da maioria das violências na escola: eu te pego na saída. E foi aí, a partir desse momento, que eu vi que daquele dia não ia passar e que a gente ia brigar uma hora, né? Então, isso era antes do recreio. Quando chegou no intervalo, e não aconteceu nada, ela não veio até mim e nada, só que quando eu voltei para a sala... E tudo que acontecia com ela era pelo fato dela não ter uma condição boa, sofrer violência em casa e ainda sofrer violência na escola. Ainda de forma menos ofensiva ainda, para mim, eu consegui deixar isso de lado e pegar isso como algo para me fortalecer, para me fazer cada dia melhor. Porque muitas pessoas tentam ofender a gente por inveja ou por algo parecido, para tentar derrubar, para tentar ocupar nosso lugar. O meu caderno tinha sumido e eu sabia que era ela, só que eu não tinha provas. Então eu perguntei para uns amigos e para uns meninos que ficavam na sala de aula se eles tinham visto quem tinha pego o meu caderno. E a partir desse momento eles me confirmaram que tinha sido ela. Então eu me desloquei até a diretoria e falei com o diretor. Com provas de que tinha sido ela, o diretor, e com testemunha, o diretor deu 3 dias de suspensão. E foi aí que acho que ela ficou mais revoltada. O meu caderno não apareceu. E no final da aula, quando eu saí no portão, ele estava queimado
na frente da escola. E comigo, isso eu fiz totalmente ao contrário. Comigo, eu tentei me fortalecer cada vez mais, me engrandecer cada vez mais, e assim eu consegui. E assim, tudo que eu sou hoje, tudo que, ainda bem, graças a Deus, me destaco hoje, é por conta disso. Ao invés de eu me enfraquecer, eu me fortaleci com todas essas ofensas. Mas aqui eu digo a vocês, não pratiquem o bullying, principalmente na infância, na adolescência, com os jovens. Mesmo talvez sendo por brincadeira, mesmo talvez não querendo prejudicar ninguém, mas isso, querendo ou não, machuca as pessoas, machuca cada um. Então, eu vi que já estava muito sério e que já não era mais uma brincadeirinha e nem uma provocação infantil. Quando eu cheguei perto da esquina da minha casa, ela estava lá me esperando com um monte de meninas. E na hora que eu dei conta de que a gente iria acabar brigando, a gente já estava rolando no chão e tudo mais. Eu fiquei com muitas marcas no rosto, roxos e arranhões. E a pior parte que eu acho da violência na escola é quando os alunos eles acham bonito, eles agem como se fosse um show, tendo duas pessoas disputando e quem ganha mais, e é horrível porque você vê que as pessoas a escola não tem estrutura e as pessoas elas acham que isso era uma coisa infantil e que é uma coisa de adolescência. Porém, até hoje ainda é um assunto que meio que mexe comigo, porque eu respeito as outras pessoas e eu quero ser respeitada também. Demorou acho que uns 10 minutos para alguém chegar e separar a briga. E até lá isso, como vamos se dizer que a violência gera violência e não acabou aí, acabou envolvendo a família. Então uma coisa eu falo, não se cale. Se você sofre algum tipo de violência verbal ou não verbal, não deixe que isso se prolongue. Procure seus pais, procure a diretoria, procure o conselho tutelar e tente resolver isso no diálogo, porque sempre começa por apelidinhos, por brigas, por discussões e é isso. Procure alguém que entenda sobre o assunto e possa te ajudar, para que isso não se torne uma coisa pior. Não se calem. Diga não A violência.